As redes sociais, acima de tudo, são empresas, e como qualquer empresa, elas precisam de dinheiro para sobreviver. Acontece que o lucro do Instagram, do Facebook, do YouTube ou de qualquer outra rede social depende exclusivamente da sua atenção. Ou seja, quanto mais eles chamam a sua atenção, mais tempo você fica na rede social, mais anúncios você vê e mais dinheiro eles vão ganhar. O problema é que por causa dessa relação entre dinheiro e atenção, essas empresas, o Instagram, YouTube, Facebook, eles são capazes de fazer qualquer coisa para fazer você realmente se viciar nessa plataforma e ficar cada vez mais tempo com o celular. Isso, é claro, vai trazer diversas consequências para sua vida. Por isso, nesse vídeo eu quero te mostrar tudo que as redes sociais estão fazendo com o seu cérebro, quais são as principais consequências e como que você pode evitar tudo isso. E para você que não conhece, meu nome é Gustavo, sou criador de todo o conteúdo aqui do canal Faculdade da Vida, que posta 2 vídeos novos por semana. Então já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho porque é de graça, me ajuda demais e não leva nem 5 segundos para você. Então, sem mais enrolação, bora aprender. Ao longo desse vídeo aqui eu quero te mostrar diversas pesquisas e consequências das redes sociais que a gente tem. E você vai perceber que essas pesquisas são muito recentes, então a gente vai ter pesquisas de 2019, 2020, 2021, e justamente porque o celular, as redes sociais é uma tecnologia muito recente. Então a gente entende que o primeiro smartphone foi lançado ali em 1992, essa tecnologia chegou no Brasil só em 2009, e a partir daí que a gente começou a utilizar o celular e começou a carregar ele para todos os lados. Hoje você vê todas as pessoas carregando isso para tudo qualquer lugar, mas isso é recente, então a gente não consegue ter alguns estudos que comparem, por exemplo, o que acontece uma criança que ela começa a usar a rede social ali com seus 5 anos e o que vai acontecer com essa pessoa quando ela tiver 50, 60 anos. A gente não tem essas pesquisas de longo prazo, apesar disso a gente tem sim já algumas coisas consolidadas, algumas consequências que as redes sociais e o uso do celular frequente pode trazer. Então eu quero que você entenda aqui que tudo que eu te mostrar já são algumas consequências consolidadas pela ciência, algumas coisas que a gente já sabe que as redes sociais podem causar na sua vida, mas é claro, tem muito mais coisas que a gente pode descobrir. A gente não sabe o que vai acontecer daqui 20, daqui 30, daqui 40 anos com as pessoas que usam as redes sociais e o celular de modo frequente. A primeira pergunta que a gente pode responder é: será que o celular ele pode viciar? Será que as redes sociais, o Instagram, o Facebook, eles podem te viciar? E a resposta é sim. Elas podem te viciar tanto quanto um açúcar, quanto uma droga, quanto álcool ou qualquer outro tipo de substância. E eu quero que você entenda que isso vai acontecer porque, como eu disse, os aplicativos, as redes sociais em geral, eles ganham mais dinheiro pelo tempo que você fica na plataforma. Então eles vão fazer de tudo para realmente fazer você se viciar naquilo e assim eles vão ter mais lucro, vão ter mais dinheiro. Uma das coisas que você já deve saber que as redes sociais fazem é te mostrar aquilo que você tem interesse. Então aqui no YouTube, por exemplo, se você assistiu o meu vídeo, provavelmente o YouTube vai te recomendar outros vídeos meus. Se você assistiu um vídeo sobre filosofia, você vai ter a recomendação de vídeos sobre filosofia. Se você gosta de acompanhar alguns vídeos sobre policial, sobre culinária, sobre qualquer outro tipo de assunto, você vai ter essa recomendação, justamente porque o YouTube entende qual que é o seu interesse, aquilo que você gosta, para realmente personalizar essa plataforma e fazer você ficar mais tempo assistindo todos os vídeos que a gente tem por aqui e assistindo mais anúncios. Outra coisa que as redes sociais vão fazer é trazer notificações de acordo com o seu interesse. Então faça um teste depois desse vídeo. Você vai lá no Facebook, você vai nas notificações e você vai clicar em alguma notificação de qualquer pessoa ali. Alguém que fez aniversário, alguém que compartilhou alguma coisa, qualquer notificação de alguma pessoa. Depois, feito isso, você vai desligar o celular e o que você pode perceber é que nas próximas vezes que essa pessoa compartilhar alguma coisa, fizer qualquer tipo de ação dentro dessa rede social, o Facebook ele vai te avisar para que você tenha interesse naquilo. Ele percebeu, opa, essa pessoa tem interesse nessa, então se eu mostrar notificações sobre essa pessoa, a chance dessa pessoa voltar para a rede social é muito grande. Então você pode ver isso não só no Facebook, mas no Instagram, no YouTube. Quanto mais você consome um tipo de conteúdo, mais a rede social aprende sobre os seus interesses e mais ela vai te trazer notificações que vão te trazer prazer. O que a gente sabe hoje então é que por causa desse estímulo de prazer vindo uma notificação, ouvindo uma notificação, algumas pessoas já vão ter o seu sistema dopaminérgico sendo ativado antes mesmo de receber essa notificação, essa mensagem. Então elas ficam ansiosas por uma nova curtida, ficam ansiosas por uma nova mensagem, um novo vídeo, uma nova notificação, e as pessoas realmente podem se viciar naquilo que é realmente muito prazeroso para elas. Então, para que você entenda um pouco mais sobre esse assunto, eu trouxe uma pesquisa feita em 2019, publicada na revista Nature, uma das maiores revistas científicas que a gente vai ter no mundo. Esse estudo analisou 60 jovens que se declaravam dependentes do celular e das redes sociais. Então são jovens que eles não conseguiam ficar alguns dias sem o celular, algumas horas sem o celular, certo? Então essa pesquisa, o que ela fez foi analisar o cérebro das pessoas e eles perceberam que existia uma alteração similar a outros vícios em 2 redes cerebrais. Então uma pessoa que ela tem vício em açúcar, em álcool, em qualquer outro tipo de droga, ela vai ter alguma alteração similar ao uso do celular também. Então só para você ter uma noção de quanto o celular pode sim viciar você. Uma segunda consequência que a gente vai ter com o uso do celular frequente é a alteração do nosso foco. Então nos últimos anos cada vez mais as pessoas elas relatam essa dificuldade de focar em coisas que exigem atenção prolongada. Então são pessoas que realmente têm essa educação, são mestres, doutores, graduação, pós-graduação, mas que hoje não estão conseguindo, por exemplo, ficar
ficar 20 minutos lendo um livro, são pessoas que não conseguem ficar 1 hora estudando, são pessoas que não conseguem ficar 40 minutos fazendo um projeto focado somente naquela tarefa que talvez não seja tão prazerosa assim, mas que exige atenção e seja importante para ela. Então, talvez você tenha percebido isso, se você está tendo alguma dificuldade de ler um livro muito tempo, se você é aquela pessoa que quando está fazendo um projeto, estudando, focado naquela atividade, você percebe que você começa a desviar o seu foco, você quer fazer outra coisa, você quer ver o celular e você não consegue focar naquilo, você simplesmente está ali de forma passiva, lendo aquelas letras dos livros, mas não realmente entendendo a história, focado em outra coisa, então essa pode ter uma das consequências do celular. E isso vai acontecer porque as redes sociais, elas vão treinar aquilo que é chamado de foco alternado. Então a gente tem dois tipos de foco. O foco contínuo, que é utilizado quando você vai ler, quando você vai fazer algum projeto, você vai estudar, e o foco alternado, quando você está fazendo duas coisas ao mesmo tempo, quando você também está nas redes sociais. Se você reparar um pouquinho, o Instagram, por exemplo, ele vai estimular muito o seu foco alternado. Então, o que seria isso? Você está ali vendo um story de uma pessoa, você passa pro lado, você está vendo outro stories, você passa pro lado, você está vendo outra coisa, outra propaganda, e de repente aparece uma foto no seu feed, e você vai no explorar, você rola a tela para cima e aparece mais 100 fotos para você ver. Então ele está sempre treinando você a alterar o seu foco. Você está vendo uma coisa, você vai para outra, você muda para lá, você volta para cá, você vai no explorar, você explora muito a rede social e você fica sempre nesse foco alternado. Isso vai treinando o seu cérebro a gostar mais disso, porque esse foco alternado, você alterar uma coisa, o seu foco de uma coisa para outra, isso vai gerar um pequeno prazer para você. E novamente, veja a relação disso com o vício. Isso é tão verdade que hoje a gente sabe que se você estiver fazendo alguma atividade que exige tarefa, que exige atenção contínua, como por exemplo a leitura, e o seu celular estiver ali do seu lado, mesmo desligado, o que acontece é que a sua memória, as suas funções cognitivas como memória de trabalho, atenção, raciocínio, elas também serão afetadas mesmo com o celular desligado. Então se ele está no seu campo de visão, se ele está perto de você, isso vai te afetar justamente porque é como se uma parte do seu cérebro estivesse sendo destinada a apenas prestar atenção naquele celular, porque a qualquer momento pode vir uma notificação, a qualquer momento pode vir uma foto nova, a qualquer momento pode vir uma mensagem nova, a qualquer momento você pode ter esse foco alterado. Então veja as enormes consequências de você ter isso quando você está estudando, quando você está lendo, quando você está fazendo qualquer projeto. O celular, mesmo desligado, ele vai afetar as suas funções cognitivas. O que os estudos mostram também é que hoje é que a gente pode considerar que o Instagram seria a pior rede social no quesito o nosso foco e o YouTube seria a mais saudável. Porque se você reparar um pouquinho, o Instagram é um conteúdo passivo, você consome conteúdo passivo. Então você vai lá e você não sabe que foto vai aparecer, você não sabe o que você vai ver, você não sabe que stories você vai ver. É uma descoberta, é uma coisa livre, é um foco alternado. Já no YouTube o consumo é mais ativo, você vai para ver um vídeo específico, você vai para pesquisar sobre alguma coisa, você vai para ver algum vídeo de entretenimento sobre aquele canal daquela pessoa. Então é uma coisa mais ativa e não tanto exploratória como você vê muito no Instagram. E por isso que o YouTube hoje é considerado a rede social mais saudável. E é claro que as redes sociais também vai ter uma grande relação com os transtornos mentais, doenças mentais, depressão, ansiedade, burnout. Então existe uma relação direta. Cada vez mais os estudos relacionam o uso frequente das redes sociais com o aumento de casos de depressão e ansiedade no mundo, principalmente depressão e ansiedade. No Brasil, a gente entende que somos um país que usa muito as redes sociais, a gente chega a usar até 2, 3, 5, 10 vezes mais rede social que outros países, nossa cultura estimula muito isso, e durante a pandemia o que a gente teve é que o Brasil liderou os casos de ansiedade, já somos o país mais ansioso do mundo, a gente teve um aumento também da depressão, e a gente entende que as mulheres, elas sofrem 3 vezes mais com a ansiedade e com a depressão, e eu vou te mostrar por que isso acontece. A explicação para esse número é que se você pensar um pouquinho, os homens geralmente eles preferem alguns jogos dentro do celular, algum entretenimento, alguma diversão, eles procuram vídeos mais engraçados no YouTube, eles procuram entretenimento, eles procuram jogos, enquanto as redes sociais, para as mulheres é algo mais interessante, então elas gostam de ver fotos de celebridades, fotos das amigas, fotos dos amigos, então elas gostam mais de ficar dentro da rede social, e as redes sociais vão ter mais essa relação com a depressão e ansiedade, justamente porque você se compara muito, você tem esse isolamento, você tem um cancelamento, você tem toda essa cultura, esse ambiente que ele parece ser muito inofensivo, mas ele é muito tóxico pra gente, então essa comparação, você achar que o mundo do outro é muito melhor, você achar que a sua vida não é tão interessante assim, você vai no Instagram e é tudo uma maravilha, todo mundo tá fazendo coisa legal, parece que o dia de todo mundo é muito interessante, mas o seu não é tanto, você faz sempre a mesma coisa, você não viaja, você não faz aquilo, você não tem aquilo, então essa comparação principalmente vai trazer essa relação com algumas doenças, alguns transtornos mentais. Uma outra consequência que a gente vai ter das redes sociais é a solidão.
Nos últimos anos a gente teve um aumento significativo da solidão no mundo e é por isso que no Reino Unido, por exemplo, a gente já tem um Ministério da Solidão para cuidar de pessoas que sentem a solidão de maneira frequente, porque os cientistas que estudam sobre o cérebro já sabem as consequências grandes que a solidão pode trazer para nossa vida. E aqui algumas pessoas vão falar assim para mim: ah, Gustavo, eu gosto de ter um tempo sozinho para mim, eu gosto de ficar ali no meu cantinho sozinho, ouvindo uma música, jogando videogame, praticando meditação, eu gosto desse tempo para mim. Mas entenda que solitude é diferente de solidão. Isso que você sente no momento sozinho, sente bem, é a solitude. Isso faz inclusive bem pra você. Agora, a solidão não é necessariamente você estar sozinho, mas você sentir sozinho. É você, por exemplo, estar no meio de família, amigos, mas você sentir que não tem ninguém ali que você pode confiar, que ninguém vai te ajudar, que você não tem ninguém pra conversar. É como você se sentir desconectado de tudo em sua volta. Isso é a solidão e isso tem aumentado cada vez mais, principalmente com as redes sociais. E a explicação para isso, é claro, é que as redes sociais, apesar de conectar muitas pessoas, ela também gera muita comparação, como eu falei pra você, exclusão. Então quando você vai com uma família pro jantar, você vê que o pai tá com o celular, a mãe tá com o celular, os filhos estão com o celular, ninguém conversa um com o outro, então isso também gera uma certa exclusão. Os cancelamentos, essa cultura de cancelamento que a gente tem e essa idealização de uma vida perfeita, tudo isso vai gerar cada vez mais solidão. E o que muita gente pensa quando eu falo isso também é que, ah, Gustavo, será que a solidão será uma consequência muito grande assim? Será que a solidão faz muito mal pra gente? Entenda que a solidão é sim uma das piores coisas que a gente pode ter pra nossa vida, uma das piores coisas que pode acontecer pro seu cérebro. Então, só pra você ter uma noção disso, alguns estudos recentes sobre solidão, a gente entende hoje que se você sente essa solidão frequente, isso equivale a fumar mais ou menos 15 cigarros por dia. E a chance de você perder a vida precocemente é 30 a 50% maior se você sente a solidão, porque o nosso cérebro é extremamente social. O nosso cérebro sempre foi moldado para viver em sociedade, para ter pessoas por perto, para você confiar em pessoas. Então, quando você exclui uma pessoa, quando ela se sente sozinha, isso vai trazer diversas, inúmeras consequências para a saúde dela. Outro problema que a gente pode perceber ao longo dos anos é a qualidade do sono sendo afetada. Então, por causa da luz do aparelho que vai desregular alguns hormônios, da ansiedade que a gente vai ter com os aparelhos, com as redes sociais, a relação com o vício e tudo isso que eu falei pra você, essa tecnologia também vai afetar o sono da maioria das pessoas. Principalmente se você é o tipo de pessoa que quando você vai dormir, você leva o celular junto, você fica vendo a rede social, você fica vendo o Instagram, Facebook, YouTube, isso sim vai afetar o seu sono, mesmo que você não perceba. Entenda que, apesar de não parecer, o sono é um dos processos mais importantes para a nossa saúde, justamente porque é durante o sono que você vai ter a consolidação das suas memórias, que você vai ter a limpeza de toxinas acumuladas no seu cérebro durante o dia, que você vai ter a regulação de diversos processos que são muito importantes para a sua sobrevivência. Então, a consequência de você trocar o dia pela noite, de você dormir menos de 7 horas por dia, de você dormir mais de 9 horas por dia, são inúmeras. Eu quero mostrar um pouquinho para você uma lista, e isso aqui é uma parte só das consequências, tá? Então a gente vai ter um aumento da inflamação crônica, aumento significativo das chances de Alzheimer, mais de 30% isso aumenta se você dorme mal ou se você troca o dia pela noite, presença da ansiedade generalizada, desequilíbrio hormonal, menor satisfação com a vida, maior impulsividade, e essa impulsividade relacionada a você não conseguir controlar um prazer imediato, então você querer sempre comer aquele doce mesmo de dieta, você querer procrastinar mesmo sabendo que você precisa fazer alguma atividade, então maior impulsividade, pior memória, envelhecimento precoce, testículos ou ovários menos saudáveis, risco maior de câncer e todas as doenças possíveis serão potencializadas justamente porque quando você dorme mal, você tem um sistema imunológico menos eficiente. E aqui eu quero reforçar mais um ponto que muitas pessoas insistem em falar pra mim. Ah, Gustavo, eu uso a rede social antes de dormir, eu tomo minha cafeína às 4 horas da tarde, mesmo assim eu não sinto nada. Eu posso tomar minha cafeína 10 horas da noite, eu posso ficar no meu celular 10 horas da noite, se eu dormir 10 e meia, eu consigo dormir muito bem. Entenda uma coisa, não é porque você não tá sentindo nada, não é porque você não tá percebendo essas consequências que você realmente não tá tendo tudo isso na sua vida, certo? Que não está acontecendo nada no seu cérebro. Porque se a gente pegar um exame de polissonografia e fizer isso com você, se você tá usando o celular antes de dormir, ou se você tá tomando cafeína ali depois das 2 horas da tarde, você vai ter o seu sono afetado, mesmo que você não sinta nada, mesmo que você jure pra você que você tá dormindo muito bem, tá? Então só esse aviso para você entender que sim, mesmo sentindo nada, isso tá afetando o seu sono. Agora mais uma consequência aqui relacionando a rede social e a diminuição do QI. Então a gente sabe que a maioria das pessoas vai ter um QI ali na média. E essa média, ao longo do século XX, ela só tem aumentado. Então ao longo de todo o século XX, a cada geração, isso tem aumentado cada vez mais. Nosso QI tem aumentado. Porém, agora pela primeira vez, a gente teve uma diminuição dessa média. Uma possível causa dessa diminuição do QI é que a gente entende que os smartphones e outras redes sociais, eles vieram para facilitar a nossa vida e muitas vezes substituir algumas funções cognitivas. Então, por exemplo, a memória, o raciocínio, a capacidade analítica, dentre outras funções cognitivas, estão sendo substituídas pela rede social, pela tecnologia.
Antigamente, você precisava lembrar de tudo aquilo que você tinha que ter como informação para você responder alguma pergunta, para você usar isso depois. Hoje não, hoje você pode simplesmente pegar a internet ali, perguntar alguma coisa no Google e você já tem resposta. Você pode anotar alguma coisa no calendário, você não precisa lembrar de uma data. O celular te avisa, a Alexa te avisa. Então você entende hoje que as redes sociais, a tecnologia, o celular em geral, ele vai ter tantas funções para você que ele vai substituir algumas funções cognitivas, você vai ter menos esforço e tudo aquilo que você treina menos, seja memória, seja capacidade analítica, seja capacidade de raciocínio, isso vai diminuir. Tudo que você não treina, o seu cérebro ele vai diminuir aquele potencial porque ele entende que não está sendo utilizado. Agora, se você se esforça, se você treina sua memória, se você treina sua capacidade analítica, melhor você fica naquilo. Então é por isso é uma das teorias que explicam a diminuição do QI. Então uma dica para você que quer conservar a saúde do seu cérebro, uma das coisas que você pode fazer é sempre treinar, aprender coisas novas. Então se você é uma pessoa que estuda engenharia, vai estudar um pouquinho sobre arte. Se você é um pintor, estuda um pouco sobre gastronomia. Se você é chefe de cozinha, estuda um pouco sobre filosofia. E sempre aprendendo coisas novas. Não aquilo que você já sabe muito, estudar mais sobre aquilo, mas estudar coisas diferentes, aquilo que foge da sua realidade. Aprender um instrumento novo, isso vai fazer muito bem para sua saúde. Mas alguns problemas que a gente pode ter aqui, primeiramente a miopia. A gente sabe que teve um aumento do número de míopes no mundo, não somente pelo celular, mas a gente já vem identificando já com o uso de monitores, televisores e telas digitais em geral. Então na rua também isso já está afetando a nossa visão, cada vez mais pessoas míopes. Outra coisa que a gente vai ter são dores musculares, principalmente no pescoço, porque a gente fica sempre olhando para baixo pro celular. A recomendação para você que não sabe é a gente virar a nossa cabeça mais ou menos 15 graus, isso é muito pouquinho. Então quando você fica com o celular na sua mão, você está virando muito mais do que isso, e isso é claro vai afetar, o seu pescoço vai trazer mais dores para você. Outra consequência que você pode imaginar aqui é o aumento do sedentarismo, é claro. E a gente sabe hoje que a atividade física é simplesmente uma das melhores coisas que você pode fazer para conservar a saúde do seu corpo e do seu cérebro. A recomendação é que você pratique atividade física de 3 a 6 vezes por semana, de moderada a intensa, fazendo ali atividade de resistência, como musculação, e também misturando com aeróbico, uma corrida, uma natação, isso vai fazer muito bem para você. E a última consequência que eu trouxe aqui para esse vídeo é a falta de empatia. E essa é uma consequência que a maioria das pessoas não pensa, mas que todo mundo já viu, que é quando as pessoas começam a xingar os outros, a excluir os outros, a julgar os outros, mesmo não conhecendo essa pessoa, porque ela está na rede social, porque ninguém sabe quem é ela. Então ela tende a xingar mais a pessoa, ela tende a ameaçar os outros que pensam diferente dela. De acordo com o psicólogo Philip Zimbardo, isso vai acontecer porque eu tenho dois fatores aqui que intensificam essa maldade na gente. Então a primeira coisa é o distanciamento emocional. Eu estou distante daquela pessoa, eu não sei quem é essa pessoa, eu não sei o que ela está sentindo, então eu tendo a ter menos empatia por causa disso. E outra coisa que vai ter é o anonimato. Pessoas que estão em anonimato, elas tendem a ser mais agressivas, a julgar mais, a estimular essa maldade dentro dela, certo? Então isso são dois fatores que você pode ver muito na rede social. Você tem perfil fakes, onde a pessoa tem anonimato, e onde a pessoa está julgando uma outra que ela não conhece, que ela nunca viu, e é claro, isso vai trazer um distanciamento emocional e intensificar cada vez mais a falta de empatia e a maldade. E no final desse vídeo você pode virar pra mim e falar assim: nossa, Gustavo, então a gente tem que parar de usar a rede social, a gente não pode usar mais o celular. E não é bem assim, certo? A gente sabe que apesar das consequências das redes sociais, a gente também tem diversos benefícios. Entretenimento, comunicação, facilidade, tudo isso trouxe pra você. E é claro, eu não estaria aqui trazendo esse conteúdo pra você se não fosse o próprio rede social do YouTube, certo? Então a gente tem muito a agradecer também a essa tecnologia. Entenda que, assim como quase tudo na vida, a diferença entre o veneno e o remédio será na dose. Se você usa o celular de maneira regulada, de maneira saudável, então isso não vai trazer consequências para você. O problema é quando você começa a utilizar isso a todo momento, o problema é quando você começa a levar isso até mesmo pro seu banho, pra sua cama, para todo lugar que você for e não consegue prestar atenção na pessoa que está ali na sua frente querendo conversar com você. Então aqui eu vou falar uma lista de coisas que você deve evitar, certo? Para você ter uma relação mais saudável com o celular. Primeira coisa, levar o celular para cama. Evita, porque isso afeta os hormônios do sono, então a melatonina ela vai ser alterada e você vai ter uma pior qualidade do seu sono. Outra coisa, deixar notificações ligadas, isso vai ativar o seu sistema de recompensa, isso vai tirar o seu foco, isso vai fazer você realmente se tornar viciado naquelas notificações, então desliga as notificações. Parar de se comparar na rede social, por todos os motivos que eu já falei pra você. Não cai na navegação livre, e o que seria isso? É você olhar no Instagram e de um stories pro outro, pro feed, pro explorar. Evita isso. Sempre que você for utilizar uma rede social, vai com objetivo em mente. Ah, eu vou pro Instagram para ver a foto de tal pessoa. Eu vou pro YouTube para ver o vídeo de tal pessoa. Eu vou pro YouTube para pesquisar sobre tal assunto. Você tem um objetivo em mente e você não cai nessa navegação livre para qualquer momento você sai de um vídeo de política, vai para um vídeo de um gatinho tocando piano, depois você vai para um vídeo de pegadinha. Então não faça isso, que isso faz mal para você, certo?
Outra coisa é parar de deixar o celular próximo de você quando você está fazendo alguma atividade que exija o foco contínuo. Eu estou lendo, eu estou estudando, eu estou fazendo um projeto, eu preciso de atenção nesse momento, pega o celular, desliga e coloca longe do seu campo visual, porque lembre-se, mesmo desligado, perto de você, isso vai alterar as suas funções cognitivas. Outra coisa é evitar inclinar muito o seu pescoço para ver o celular e, é claro, controlar o seu tempo de acesso ao celular por dia. Isso é muito fácil porque o próprio celular te mostra quanto tempo você tem de uso. E para você que chegou até o final desse vídeo, primeiramente parabéns pela sua dedicação e atenção, e eu quero te fazer um grande convite. Aqui no primeiro link da descrição você encontra a plataforma Faculdade da Vida, que hoje é a maior escola de desenvolvimento pessoal do Brasil, baseada em ciência. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, se você quer levar o seu conhecimento para um próximo nível, clica no primeiro link e eu te vejo num próximo vídeo ou dentro da plataforma. Até logo!